Sejam bem-vindos a mais um Bioverso Convida. Hoje eu trouxe a Tayana para falar com vocês. Ela vai apresentar sobre o trabalho de mestrado que ela já concluiu. Atualmente ela é doutoranda aqui no ICB, na USP Butantã. Mas eu gostaria que ela falasse sobre o mestrado especificamente, porque eu acho que é um bom projeto para quem está começando na Bioinfo, para quem ainda não sabe exatamente como começar, por onde começar, quais análises aprender. E eu acredito que essas análises que ela fez e publicou, inclusive, são um bom começo, são um bom ponto de partida para vocês. Então, passo a palavra para você, Tayana, pode se apresentar e já dar início à sua apresentação. Oi, gente. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Naila, é um prazer estar aqui. Hoje eu vou apresentar para vocês a metodologia utilizada e alguns resultados obtidos do principal fruto que eu obtive a partir do meu trabalho de mestrado, que é justamente esse artigo que está aqui na tela para vocês, onde foi realizado o sequenciamento e análise de genômica comparativa de estirpes de Mycobacterium pinnípede. E a partir da análise genômica dessas estirpes, a gente fez uma caracterização genética e encontrou evidências de superinfecção em um animal, em um leão marinho que foi coletado aqui no Rio Grande do Sul. Para a gente entender e fazer a contextualização sobre os nossos achados nesse trabalho, eu preciso trazer um pouco de introdução para vocês em relação ao grupo em que essa espécie, esse Mycobacterium pinnípede, pertence e em qual contexto ele está inserido. Mycobacterium pinnípede faz parte de um grupo chamado complexo Mycobacterium tuberculosis, onde a gente tem representantes de espécies que infectam tanto animais quanto humanos. A gente tem aqui o esquema de uma árvore filogenética, onde o Mycobacterium pinnípede está aqui, infecta principalmente leões marinhos e focas. Temos outras espécies aqui. E a gente chama a atenção também para essas linhagens que tem aqui, são da espécie Mycobacterium tuberculosis, que é o principal patógeno desse complexo, desse grupo bacteriano. Embora a tuberculose já tenha sido descrita há um tempo, a sua história evolutiva, o curso evolutivo que ela percorreu para chegar no cenário que a gente tem hoje, segue com algumas lacunas a serem preenchidas. Por exemplo, acreditava-se que a introdução da tuberculose nas Américas tenha ocorrido após o contato com os europeus ao longo do nosso curso evolutivo. Estirpes de Mycobacterium tuberculose circulantes nas Américas são filogeneticamente próximas às estirpes que circulam na Europa. E por isso que acha que essa introdução da tuberculose aconteceu após esse contato com os europeus. E eles estão tão próximos filogeneticamente que eles se agruparam em uma única linhagem, que é a linhagem 4, é a linhagem euro-americana, justamente por causa dessa proximidade filogenética. Recentemente, uma atenção especial foi dada ao membro do complexo Mycobacterium tuberculose que vem a contradizer essa teoria evolutiva de introdução da tuberculose nas Américas. E esse cenário mudou justamente quando Bose e colaboradores, em 2014, encontraram lesões ósseas compatíveis com tuberculose em múmias peruanas pré-colombianas. Então, até aqui esse momento, esse cenário de 2019, o papel e a importância desse ancestral de Mycobacterium pinnípede, ele seguia desconhecido. Nesse artigo também a gente tem o primeiro relato de sequenciamento de estirpes modernas de Mycobacterium pinnípede, mas que eles não foram analisados completamente. Em paralelo, aqui no Brasil, a carcaça de um leão marinho sul-americano foi encontrada no litoral do Rio Grande do Sul. Na necrópsia foram encontradas lesões compatíveis com tuberculose em diferentes órgãos, como a gente vê aqui nessas imagens A, B e C, onde as setas indicam justamente essas lesões características de tuberculose, onde, nesse mesmo animal, foram obtidos 2 isolados de Mycobacterium pinnípede, sendo o primeiro relato desse patógeno na costa brasileira. E o sequenciamento desses genomas de Mycobacterium pinnípede, que foram 2 isolados de um mesmo animal, não foi realizado na época. Então, com isso, veio a ideia da gente realizar o trabalho de genômica comparativa dessas estirpes com as estirpes que já estavam depositadas no banco de dados da mesma espécie.
Então, para isso, o primeiro passo que a gente fez foi a seleção dos genomas, onde a gente viu que tinha 6 estirpes modernas depositadas no banco de dados e 3 antigas, que são aquelas das múmias, e uma estirpe ATCC estava depositada no RefSec. Também utilizamos para fazer essas análises o genoma de referência, que foi o Mycobacterium tuberculosis, o H37RV. A depender da análise que a gente fez, ou a gente analisou as reads que estavam depositados no SRA do NCBI e fez determinada análise, ou a gente analisou o genoma que estava depositado no RefSec, anotado. Também utilizamos o genoma de referência Mycobacterium tuberculosis H37RV. O segundo passo, né, aí vem a gente fazer o sequenciamento das estirpes que foi encontrado aqui no Brasil. Então, a gente realizou o sequenciamento na plataforma HiSeq da Illumina com a biblioteca genômica PairRange, de 100 pares de base. Com as informações obtidas desse sequenciamento, né, que a gente tem as reads, a gente passou para o passo de montagem e anotação desses 2 genomas que foram encontrados no animal aqui brasileiro. Então, o primeiro passo, a gente fez um filtro por qualidade, né, tirando bases com pontuação ruim de qualidade e adaptadores, ou regiões que seriam ali possíveis erros de sequenciamento. E a gente fez a montagem de novo, ou seja, sem o genoma de referência, utilizando o programa SPADES, e em seguida foi submetido à anotação com o programa PGAP do NCBI, que na verdade é realizado quando a gente faz a submissão do nosso genoma de interesse no banco de dados. Tendo o genoma montado, a gente seguiu para análise de variantes, onde a gente, com as nossas reads, a gente fez um mapeamento com o genoma de referência, que foi o tuberculose HT7RV, utilizando o programa BWA. Fizemos o filtro por qualidades e remoção de reads duplicadas com o SunTools e chamamos as variantes com o programa Freebase. Com isso, a gente obteve os arquivos VSF, que são os arquivos que têm ali as nossas variantes, que por fim foram submetidos à anotação dessas variantes, para a gente saber cada variante está com qual gene está sendo afetado, qual gene está sendo relacionado cada variante que foi encontrada, seja SNPs ou indels. Uma coisa importante que eu esqueci de falar é que esse grupo bacteriano ele não faz transferência horizontal de genes, então por isso que eu falei aqui SNPs ou indels. Que são as principais formas de diversidade genética desse grupo, que é o complexo Mycobacterium tuberculose. O quinto passo da análise que eu fiz foi uma análise comparativa mesmo, ali onde a gente fez um mapa circular. Então, a gente fez a montagem de novo, reordenou os contigs e fez uma comparação de identidade de proteína dessas estirpes, onde eu utilizei uma plataforma que tem serviços online chamado PETIC. Em seguida, a gente fez a identificação do Spoligotype Miro, que são regiões genéticas características do complexo Mycobacterium tuberculosis. Então, a gente fez essa identificação dessas regiões, que são como se fossem microsatélites nos genomas que fazem parte desse grupo. Fizemos a identificação de genes de proteínas de genes ortólogos, onde a gente utilizou 7 das estirpes depositadas no NCBI. Fizemos a identificação de ortologia com o OrtoMCL na plataforma online também Cabase. Seguimos com a anotação funcional por COG, utilizando o eggnog. A análise de RD também é uma análise que é característica do complexo Mycobacterium tuberculosis. RD é o significado para região de diferença, que são regiões que são deletadas nos genomas. Como eu falei, o complexo Mycobacterium tuberculosis ele não faz transferência horizontal de genes. Então, uma das formas de promover essa variabilidade genética, inclusive que provoca essa diferença entre o tropismo ao hospedeiro, são justamente regiões de deleções, que podem variar, chegando aí até a 12 mil pares de bases de regiões que são deletadas. Então, a gente fez essa análise de mapeamento a partir das reads que a gente tinha, incluindo as nossas estirpes que foram encontrados nesse animal brasileiro, que foi encontrado na costa do Rio Grande do Sul. As reads antigas, a gente fez um passo a mais ali, né, de análise de qualidade e remoção de reads duplicadas, porque, como a gente sabe, o material genético ele pode ter
se deteriorado ao longo do tempo, enfim, então a gente teve um cuidado quando a gente foi analisar, um cuidado a mais de qualidade quando a gente foi analisar as reeds que foram obtidas a partir daquelas múmias peruanas que eu já citei anteriormente. E por fim a gente fez a análise filogenética dessas estirpes modernas, as estirpes antigas de Mycobacterium pinnipedes, os nossos 2 isolados e um representante de cada bactéria que faz parte do complexo Mycobacterium tuberculose. Então, como primeiro resultado aqui, a gente tem esse mapa circular, onde a gente mostra, faz essa comparativa entre os genomas de Mycobacterium pinnipedes, inclusive os que foram sequenciados nesse trabalho, MP1 e MP2, em relação ao genoma de referência, que é o tuberculose H37RV, onde nesse círculo mais externo temos as posições do genoma, seguido por outro círculo, que é justamente o genoma de referência, e os outros genomas, que são os de Mycobacterium pinnipedes, que a gente está fazendo esse comparativo em relação ao tuberculose. Sendo que cada barra representa uma proteína e a cor de cada barra está relacionado com essa escala que mostra a porcentagem de identidade dessa sequência de proteína. Então, basicamente, a gente vê aqui, eles são bem conservados, né, com aqui variando de 99,8% a 100% de identidade, inclusive em relação ao genoma de referência, mas chama a atenção algumas regiões como essas daqui, que tem 95%, ou essas regiões em laranja. Aqui também, inclusive, muito e principalmente em relação ao genoma de referência, mais conservados, né, entre o Mycobacterium pinnipedes, até porque são da mesma espécie, mas ainda assim a gente encontra aqui algumas variações, e para fazer essa descrição a gente foi tentar entender quais eram essas proteínas, e, por exemplo, destaquei 3 aqui para a gente, mas essa daqui é uma família PE e PPE, que ela não tem a sua função muito bem descrita na literatura, ou de proteínas hipotéticas, ou ainda de uma família que é conservada dentro do complexo, que é a família de proteínas MCE, que está relacionadas a proteínas de membrana. Então, aqui a gente começa a fazer essa descrição um pouco funcional de quem são essas proteínas que variam em relação ao nosso genoma de referência. Outro resultado que a gente obteve foi justamente a análise de ortologia dessas sequências, onde a gente tem aqui as outras estirpes de Mycobacterium pinnipedes que estavam no banco de dados e o MP1 e o MP2, que são os isolados sequenciados nesse trabalho, onde primeiro aqui a gente faz uma análise quantitativa, onde a gente faz a gente quantifica par a par quantos genes estão sendo compartilhados, onde, por exemplo, aqui no core, eu tenho 3.694 proteínas ortólogas que estão presentes em todos esses genomas. Em seguida, a gente faz uma análise tentando já fazer uma caracterização funcional a partir da anotação por COG. Então, a gente faz aqui, a gente faz essa anotação, e o que chama a atenção aqui é que, por exemplo, a classe funcional que mais chama a atenção, que tem mais representantes, é justamente a classe que apresenta como função desconhecida, mas quando a gente tira essa classe, a classe que mais chama a atenção é justamente M, que está relacionado à parede celular e à biossíntese da membrana celular da bactéria. Em seguida, a gente tem aqui a produção de lipídio, transporte e metabolismo de lipídio, seguido por C, que é a energia, a produção e conversão energética dessa bactéria, seguido pela transcrição, e, por fim, o transporte e metabolismo de aminoácidos. Então, de novo, aqui a gente começa a entender quais são as diferenças e qual a composição funcional do Mycobacterium pinnipedes como um todo, com os genomas que estavam depositados até aquele momento no banco de dados. Outro resultado muito legal que a gente obteve nesse trabalho foi quando a gente foi analisar justamente aquelas regiões de deleções que eu comentei anteriormente, que são regiões que são deletadas em relação ao genoma de referência. E nessa análise a gente utilizou tanto os isolados antigos, que são os isolados, que são as estirpes de Mycobacterium pinnipedes isolados lá das múmias que foram depositadas, e os isolados modernos, outras estirpes de Mycobacterium pinnipedes, incluindo o MP1 e MP2, que foram os que foram sequenciados nesse trabalho.
Como resultado, a gente sumarizou nessa imagem, onde a gente tem aqui o início e fim dessa região que foi analisada e onde a gente encontrou essa deleção. A gente tem um quadro de cores, basicamente o heatmap, onde a gente tem o tamanho dessa deleção. Ou seja, quando está zero e em verde, quer dizer que essa região está presente, porque não tem deleção ali. Então, essa imagem representa o tamanho da deleção. E quando ele vai aumentando na escala e passando pelo amarelo e vermelho, maior é essa região de deleção. Em seguida, a gente tem aqui os genes que foram afetados, que estão relacionados com essas regiões de deleção, incluindo regiões de deleções que já foram descritas anteriormente, como RD10, RD7, RD2. Cada uma dessas regiões podem estar relacionados com a especiação dessas bactérias do complexo. A gente encontrou elas aqui, porque geralmente são bem conservadas. E quando a gente faz a análise, né, dos isolados antigos com os isolados modernos, chama a atenção algumas características aqui para a gente, esses isolados modernos que incluem o MP1 e o MP2. É possível ver aqui que as regiões conhecidas e já descritas MID4 e MID3, elas estão presentes nos isolados antigos e ausentes nos isolados modernos. Essas duas regiões, elas estavam relacionadas anteriormente como uma característica de Mycobacterium pinnípede. Isso trouxe a discussão porque nos isolados de mesma espécie, só que um pouco mais antigas, elas não estavam. Então, pode ser que essas regiões não sejam uma descrição tão fiel dessa espécie. Em seguida, foi realizado aqui a análise filogenética, como eu tinha dito, com o genoma de referência como grupo externo, cada representante das outras bactérias que fazem parte do complexo, a gente fez aqui também para complementar a árvore, as estirpes que foram isoladas da múmia, outras estirpes que estavam no banco de dados e o nosso MP1 e MP2. Com o resultado obtido anteriormente dessas deleções, imaginava-se que o cenário evolutivo era algo parecido com isso, porque sabe-se que Mycobacterium microti compartilha dessa deleção de MID3 e MID4. Então, se a gente fosse fazer um esquema, até aquele momento, acreditava-se que esse seria o ponto onde teria acontecido essa deleção de MID3 e MID4, e essa daqui seria a deleção de RD2-Seal, que é uma deleção que está em todos o Mycobacterium pinnípede. Só que aquele resultado, eles nos trouxe algo diferente do esperado, que seria esse daqui. Porque os isolados das múmias têm as regiões presentes no genoma. Então, a nossa sugestão, a nossa hipótese, o que a gente levantou nesse artigo foi justamente que a deleção MID3 e MID4, ela tenha acontecido de duas formas e de forma independente ao longo do curso evolutivo. Porque ela acontece aqui em Mycobacterium microti, ela acontece nas estirpes de Mycobacterium pinnípede modernos, mas ele não inclui aqui o clado de todo o Mycobacterium pinnípede, porque ele está presente nos isolados que foram encontrados nas múmias peruanas. Então, ela não poderia ter acontecido nesse ponto da árvore, por exemplo, que engloba todo esse grupo. Então, a gente levantou a teoria nesse artigo de que teria sido uma deleção que aconteceu na mesma região do genoma, né? Tanto que ela tem o mesmo nome, mas ela aconteceu de duas formas independentes. E outro resultado que a gente encontrou foi justamente em relação a um agrupamento e a uma conservação em relação à região geográfica do quais esses isolados foram encontrados. Porque vemos aqui um primeiro cluster moderno, onde eles se agruparam e foram isolados aqui todos da América do Sul. O segundo cluster moderno, que também se agruparam aqui, mas que foram todos isolados da Austrália, e o terceiro cluster que foram isolados das múmias peruanas pré-colombianas, corroborando com dados que já tinham na literatura em relação a essa conservação, em relação à geografia dessa espécie em si, até do complexo Mycobacterium tuberculosis. Então, esses foram, né, os principais achados e resultados do meu trabalho aí de mestrado.
Obrigada, Tayana, por apresentar pra gente. E como vocês podem ver, dá para fazer bastante coisa, mesmo com um projeto mais iniciante, que nesse caso, como era projeto de mestrado, ela fez em 2 anos, né? Cumpriu certinho o prazo. E são ferramentas bem comuns encontradas online, então você consegue desenvolver esse projeto tranquilamente. Não precisou de tanta programação em cima disso. Foi mais alguma customização ou outra para lidar com alguns dados, ou então na parte gráfica, né, que você fez no R. Mas essas ferramentas tem online, o Cbase já tem aula aqui no canal mostrando. O WordMCL, que foi a análise que ela fez no WordMCL. A ferramenta de COGS para análise funcional, que é o Eggnog, também tem aula aqui no canal. Então, são ferramentas acessíveis para quem está começando. Não precisa de um conhecimento tão abrangente assim em programação para você conseguir executar um bom trabalho e conseguir publicar. Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.